Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, a lição número 2, que foi a queda. O texto base para o estudo da semana foi Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O autor da lição, ele trabalhou aqui alguns conceitos muito interessantes no estudo de hoje. Ele fez uma comparação entre as duas árvores que haviam no meio do jardim, aqui no nosso planeta, depois que Deus criou Adão e Eva e os colocou ali para poder viver no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam no meio do jardim. Quando você olha para essas duas árvores, você vê alguma similaridade entre elas. Ambas estavam na mesma geografia, por assim dizer, na região central do Jardim do Éden. Entretanto, ambas representavam um compromisso com Deus. No caso da árvore do conhecimento do bem e do mal, o compromisso de obediência, o compromisso de estar junto com Deus, o compromisso de acreditar que Deus tinha o melhor para eles. E através do gesto de não comer daquela árvore, eles estariam aceitando a soberania de Deus sobre eles como seu rei, como seu soberano. A outra árvore, a árvore da vida, apesar de estar na mesma geografia, representava algo diferente, representava aquilo que seria a dependência do ser humano da parte de Deus. Entendendo que vida é algo que temos apenas quando recebemos da parte de Deus, quando estamos em ligação com Ele. Então, quando nos colocamos em ligação com o Senhor, recebemos dele vida e vida eterna. Era através do gesto de comer da árvore da vida que o ser humano tinha a possibilidade de perpetuar a sua existência. É claro que quando você olha para o Evangelho de João, por exemplo, João capítulo 15, Jesus vai usar uma figura muito interessante. Ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem estiver ligado a mim e eu nele, esse dará fruto, e um fruto que permaneça. E aquele que é removido de mim, esse ramo seca e não presta para outra coisa, senão para ser lançado no fogo. A vida eterna que nós possuímos, nós só a possuímos por causa da ligação que temos com Deus. É essa ligação, essa dependência de Deus na nossa vida é que nos traz a vida eterna. Com Adão e Eva, dentro de um planeta perfeito, de um mundo sem pecado, já era assim. Depois que o pecado entrou, nada disso mudou. Não temos mais acesso à árvore da vida, é verdade, mas através de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna aqui e agora. Porque mesmo quando alguém perde a vida, quando alguém morre aqui nesse mundo, mas tem a sua dependência firmada em Deus, a promessa do Senhor é que Ele o ressuscitará no último dia. Portanto, estar ligado a Cristo Jesus é sinônimo de vida eterna. Duas árvores, dois comprometimentos, completamente diferentes. Hoje, de certa forma, nós também temos que decidir como a nossa vida será estabelecida. Temos um compromisso com Deus? Estamos dispostos a viver dentro daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida? Quantas pessoas têm estendido a mão e tomado do fruto proibido? Têm estabelecido um estilo de vida que não é um estilo de vida que foi proposto por Deus para os seus filhos. E com isso estragam a própria vida, acabam fazendo com que aqueles que estão à sua volta também sofram. A mesma coisa em relação à imortalidade condicional. Se cremos em Deus, se entendemos que toda a nossa vida depende dele, não podemos passar um dia sequer sem dedicarmos tempo para poder entrar na sua presença e podermos aprender dele. Portanto, quando entendemos a ligação dessas duas árvores no meio do jardim, temos a possibilidade de poder entender também o tipo de compromisso que Deus queria de Adão e Eva e o tipo de compromisso que Ele quer de nós ainda hoje. Eu gostaria de orar, pedindo a Ele para que me ajudasse a viver os princípios do seu reino, a ser obediente a Ele e ao mesmo tempo a entender que dependo dEle em todos os momentos e não negligenciar, nem por um dia sequer, o estar na presença de Deus.
Eu gostaria de orar com você, pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a viver essa realidade. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem planos para nós. Às vezes é mais fácil fazer as coisas do nosso jeito, mas nos ajude a podermos viver o Teu plano. E ao mesmo tempo entender que para podermos ter vida, precisamos estar ligados ao Senhor todos os dias. Ajuda-nos a viver essas realidades, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?